Olá, minhas traças, sejam bem-vindos de volta ao Leia Preta Leia, esse lugar onde a gente faz resenhas incríveis de livros incríveis, muitos deles escritos por mulheres pretas. E a resenha de hoje é uma resenha muito especial porque ela meio que renova a minha parceria com a editora Morro Branco para 2024 e em homenagem a essa parceria eu resolvi agora resenhar o livro Sombras do Sol, que é a sequência do livro Lua de Sangue, da série Dream Blood, da N.K. Jemisin, que também é da Morro Branco, que eu resenhei no ano passado. Mas antes da gente entrar na resenha, já sabe, né? Se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. Eu tô numa luta aí para conseguir não só bater 2.000 seguidores, como para começar a monetizar esse conteúdo, então me dê essa ajuda aí. Também deixa o seu joinha, compartilha esse vídeo com outras pessoas e vamos ao vídeo. Gente, Sombras do Sol é o volume final da duologia de fantasia afrocentrada, que é Dream Blood. E é estranho ser uma duologia, porque geralmente livros de fantasia são trilogias ou quadrilogias. E nesse livro a gente tem o retorno da genialidade da N.K. Jemisin, essa autora incrível que retorna à Terra dos Sonhos e à Cidade dos Sonhos, a cidade de Gujaré, 10 anos depois do fim do livro Lua de Sangue. Se você assistiu outra resenha, você sabe que no final do livro Lua de Sangue a gente deixou Gujaré 10 anos atrás, nas vésperas de uma grande guerra contra Quixua, que só foi evitada por meio do sacrifício de Heru, que foi o maior coletor da história de Gujaré, e também pelas ações pacificadoras da Sunandi, que é uma espécie de enviada, né, uma espécie de embaixatriz de Quixua. Mas o resultado que a gente tem para manter a paz, muito entre aspas, é o controle de Gujaré por Quixua, porque o príncipe do ocaso, o deus, o líder supremo de Gujaré, ficou doido e estava querendo fazer uma guerra, estava querendo guerrear com todo mundo, tinha transformado coletores e ceifadores, estava espalhando uma doença horrorosa em todo mundo, estava matando as pessoas. E aí eles, para tentar evitar que isso piorasse, houve aí sim a interferência de Quixua, e agora a Sunandi, ela meio que se tornou uma governadora, uma protetora de Quixua e muito mais do que uma embaixatriz, uma espécie de chanceler de Quixua nas terras de Gujaré. Durante esses 10 anos, o poder de Quixua sobre Gujaré tem gerado aí uma série de questões e principalmente um ódio fervente que vai acumulando na cabeça da população, porque o povo de Quixua e o povo de Gujaré, eles têm a mesma origem, mas como se separaram durante milênios, eles seguem leis muito diferentes. Por exemplo, o povo de Gujaré, eles seguem a lei de Hananja, né? Eles acreditam na deusa dos sonhos, e eles seguem a paz suprema acima de tudo. E gostam muito da magia, tanto que eles têm o Retawa lá, que é a espécie de igreja deles, onde tem pessoas que usam magia para curar. Mas já os Kiswati, que são de Quixua, eles respeitam o Retawa, mas eles não seguem a tradição da deusa e eles não são exatamente pessoas pacíficas. Essa panela de pressão está começando a explodir. A única coisa que mantém o equilíbrio é justamente o fato de que o protetorado, que são os líderes de Quixua, tem ali um rabo preso com o Retawa, porque o Retawa, ele é tipo assim, o segundo no comando do governo de Gujaré, porque você tem o príncipe do ocaso, né? Você tem o principado, mas a galera tem muita fé no Retawa. Então, se acontecer alguma coisa com o Retawa, o povo vai explodir, vai ter guerra civil, e assim os Kiswati deixam o Retawa em paz. E justamente porque a Sunandi, ela acabou desenvolvendo uma amizade meio estranha com o Nigiri, que no primeiro livro ele era o aprendiz de curador e ele era o pupilo da Heru, mas agora ele é um coletor mestre e ele se tornou uma outra pessoa, mas ele e Sunandi ainda tem uma relação dos dois, então essa relação consegue aí manter as coisas um pouco pacíficas. Enquanto essa pressão se acumula em Gujaré, a espécie de influência de Quixua começa a trazer as primeiras transformações, que no caso de Gujaré são consideradas ruins, mas no meu ponto de vista são consideradas positivas, que é a entrada das mulheres em outras dinâmicas, porque para o povo gujarém as mulheres são deusas, elas são intocáveis, elas são perfeitas, então elas não devem ali ficar mexendo com coisas mundanas, tipo governar, tipo ser líder e religiosa. Isso é muito mundano para a mulher, né? E agora o Retawa está tendo a primeira mulher entre ali as 4 classes dos
profissionais do Retawa, que Hanani, que é a coletora aprendiz. Coletores, eles são um dos ramos do Retawa, que são os médicos que usam a magia para curar as pessoas da doença. E a Hanani, apesar de ser as mulheres serem deusas, né, ela sofre muito preconceito e muito machismo dentro do Retawa, porque eles não acreditam que mulher seja feita para fazer isso, e por isso a Hanani meio que se masculiniza, ela finge que ela é homem, ela prende os peitos, ela usa roupas masculinas, ela tenta o tempo todo esconder o fato de que ela é mulher, mas o processo dela de se tornar coletora tá ficando cada vez pior. E aí eu vou lembrar para vocês os 4 ramos de profissionais, de líderes ali religiosos do Retawa, que são os coletores. Eles são responsáveis por colher os dízimos, os sonhos de quando as pessoas morrem, e também ajudam aí as pessoas a morrerem. Tem uma questão complicada e ética, né? Basicamente eles fazem eutanásia, né? Principalmente se a pessoa escolher morrer. Então você tem os professores, que é aqueles que ensinam a lei de Hananja. Você tem os sentinelas, que são os guardas super bem treinados, que tomam conta dos Retawa e que inclusive treinam os coletores. E você tem os compartilhadores, que usam os fluidos dos sonhos, né, para curar as pessoas dos males físicos e da mente. Muitos quilômetros dali a gente tem o nosso terceiro ou quarto principal personagem, né? Tá o Anaomi, que era o príncipe do ocaso, que enlouqueceu e quase matou todo mundo. E quando o Enikin é assassinado no primeiro livro, o Anaomi tem que fugir, porque a família do príncipe do ocaso está correndo risco. E ele vai parar no deserto e acaba sendo escravizado pelas tribos Bombarras. As tribos Bombarras são 6 tribos nômades que vivem nos 1000 vazios, que são esses desertos ali, e elas são tribos nômades que têm culturas diferentes do Swat e dos Guajarém. Eles têm uma relação totalmente diferente entre as funções de homem e mulher, eles não têm a paz como o mundo centra, eles cultuam vários deuses, Hananja entre elas, e o Anaomi acaba depois sendo aceito e se torna capitão, líder de caça de uma das principais tribos Bombarra, e ele tenta manipular essa galera para se juntar e devolver ele ao trono. Começaram uma guerra para tirar os Kiswat do poder e ele assumir a sua coroa. Só que o poder de Quixua tem sido tão ruim de Guajaré que o próprio Retawa resolve se juntar, porque é uma questão política muito profunda, eles fazem coisa por baixo do pano pra caramba. Então os líderes ali do Retawa se juntam ao Anaomi por baixo dos panos. Inclusive o Nigiri leva a coletora, leva a Hanani para ser, digamos que, refém das tribos Bombarra, sob o cuidado do Anaomi, e ao mesmo tempo ela acaba se tornando filtrada, mas ela também se torna curandeira. Era como se eles estivessem fazendo ali uma amarra, e a pobre da Hanani que para nisso aí, nas tribos que são consideradas bárbaras, porque elas são nômades, porque elas não se alimentam do jeito do pessoal de Quixua e de Gujaré, porque eles não têm líderes, porque as mulheres são mercadoras, as mulheres é que cuidam do dinheiro, as mulheres não são deusas, né, no caso. Então eles têm um preconceito muito grande com os Bombarros, embora que de alguns pontos de vista os Bombarros para mim são talvez o povo aí mais progressista de todos esses 3 povos. Bom, então a gente tem esse cenário de guerra, a gente está falando de uma guerra que está se acumulando há 10 anos, mas que o povo, os Kiswat se juntaram com as lideranças, as elites ali de Guajarém para continuar a tomar conta da bagaceira toda, mas o povo não gosta porque eles são muito violentos, eles vão contra a lei, eles estão subjugando os Gujarim, que os Gujarim são considerados uns bobocas porque eles cultivam a paz, eles não têm exército guerreiro e etc. E tem uma questão complicada porque começa a aparecer uma doença do sonho que está praticamente se espalhando pela cidade, principalmente pelo Retawa. Eles estão usando essa doença do sono para impossibilitar todos os funcionários do Retawa e assim manter Quixua no poder. E no livro, cara, a N.K. Jemisin, ela cria uma complexidade cultural, uma complexidade dialética, uma complexidade de costumes, religiões e práticas que é muito difícil você não entender e criar esse reino. Inclusive o livro tem um glossário onde ela explica tintim por tintim. Ela tem uma capacidade assim, eu vi essa capacidade de você criar totalmente um mundo novo, que é em outro planeta, que tem outras culturas, que tem outros povos. Os povos são povos pretos e pardos, e ela se baseia muito na mitologia africana para a construção. E sim, precisa ler o primeiro livro para você entender o segundo, porque tem muita informação que ela faz dessa construção dessa sociedade no primeiro livro, que vai rebater em Sombras do Sol. E no final, a única coisa que eu realmente não gostei do livro foi o final. Eu achei que o final foi um pouco... não foi anticlimático, não. Ele foi um pouco, assim, Poliana. Ele foi um pouco Alice no País das Maravilhas, a meu ver.
Eu amei a Hanani, pra mim a personagem favorita, ela e o Ehiru são as duas personagens favoritas, personagens em que a autora descreve os pensamentos dela, os sentimentos delas, as intenções que elas criam, mas particularmente o final eu não gostei muito, porque eu achei o final um pouco anticlimático, um pouco poliana, entendeu? Um pouco assim, vamos tentar resolver isso aqui da melhor forma possível. Não gostei, entendeu? Eu preferi, por incrível que pareça, o final do livro anterior, mas eu acho que é uma leitura, assim, incrível, super amarrada. Eu recomendo demais para vocês e gostaria muito de agradecer a Morro Branco por ter me presenteado com essa autora incrível que é a N.K. Jemisin, que eu vou ler os outros livros dela, sem dúvida, sem sombra de dúvida. Vou colocar o link aqui para você comprar os 2 livros e, por favor, compre. Se você gosta de fantasia, se você gosta de histórias afrocentradas, se você gosta de drama, se você gosta de livro com ação, olha, esse livro é maravilhoso, 5 estrelas sem dúvida, porque o final eu não gostei, mas não quer dizer que não tenha sido um final bom, é só que não foi o final que eu queria. Bom, gente, era isso. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha e volte aqui toda semana, porque toda semana a gente tem resenha. Me contem aqui se vocês conhecem o trabalho da N.K. Jemisin, se vocês querem que eu traga mais livros dessa autora, que eu recomendo demais que vocês leiam. Se você chegou aqui e caiu de paraquedas, saiba que esse canal existe há 4 anos, a gente produz vídeos, se Deus quiser, a cada toda semana, né? De vez em quando eu fico meses sem produzir, mas eu também produzo muito conteúdo nas redes sociais, principalmente Instagram e TikTok, ambos @LeiaPretaLeia. Vou colocar os links aqui, lá tem conteúdo praticamente todo dia, inclusive conteúdos que são exclusivos do TikTok e do Instagram, tá bom? Então lembre-se de se inscrever no canal caso não seja inscrito, deixa o seu joinha, porque tracinha que é tracinha, deixa o joinha, porque sabe que esse conteúdo é maravilhoso. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e família. E é isso, beijos e até a próxima!